Então vamos lá. Olha, eu vou abrir aqui a tela e vocês vão dizer para mim, tá aparecendo sim ou não? Sim ou não? Sim, senhor. Sim. O que vocês estão lendo aí? Política e poder. Política e poder. Muito bem. Lembro que nós temos falado com vocês sobre o Estado, os poderes e as leis. A gente falou também sobre os partidos políticos, as ideologias. Falamos do comunismo, do socialismo, alguma coisa muito pouca sobre anarquismo, tá? Sobre os filósofos que cunharam, que tiveram esta ideia ou estas ideias das ideologias partidárias, cada um defendendo a sua tese política. Hoje a gente vai tratar especificamente da política e poder. Por quê? Na verdade, esta palavra política, a gente já estudou com vocês, vem do termo polis, que pode se também ser sinônimo de cidade. Polis igual a cidade. Mas a cidade, ela deve ser governada. Então, um governo, ele deve exercer poder sobre as pessoas, poder para administrar. E a gente vai entrar no termo poder de uma forma mais específica, porque política e poder estão intrinsecamente associados. Não dá para você separar uma coisa de outra, uma palavra da outra. Política é poder, poder é política. Então, a habilidade que nós vamos tratar é analisar o mundo da política através do conceito poder. Esses dois personagens que vocês estão vendo aí, vocês conhecem, sim ou não? Eu assistia muito quando era menino novo. Sim, senhor. Eu já vim pro programa de desenho, senhor. O He-Man, She-Ra. Eu tenho a força! Eu tenho a força, sou invencível. Conhece essa musiquinha? Acho que vocês não conhecem. Eu dancei na escola essa música. Sério, querido? Eu conheço, senhor. É super chatão. Então, eu cantava essa musiquinha quando era menino novo, que esse desenho é da minha época. Quer dizer que você já dançou essa musiquinha, então? É legal, né? Eu gostava quando a He-Man trata do poder, né? Olha como ele é fortão, olha aí a She-Ra também, bonitona, fortona. E a gente vê assim que essa ideia de poder está ligado à força, né? Bom, vamos ver o conceito de poder segundo o pensamento filosófico e também segundo o próprio dicionário. O que é o poder? Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania, a posse de um domínio, da influência ou da força. Vejam que interessante, gente. Aqui já começa a trazer um fascínio por esta palavra poder. As pessoas gostam de poder. Você fala assim de autoridade, eu tenho autoridade, eu tenho domínio, o controle da situação, eu sou influente, exerço influência, tenho a força, sou o He-Man, sou a She-Ra. Eu posso mandar e as pessoas vão me obedecer. Então, essa ideia de poder traz em si alguma coisa que nós chamamos de fenômeno, aquele desejo, que é alguma coisa inerente ao próprio ser humano. O ser humano, ele gosta de ter esse controle, não é? Diante de tanto fascínio,
com algo tão singular e tão sedutor na humanidade, vários pensadores tentaram explicar, racionalizar, entender o poder. Então, este assunto é alguma coisa assim muito fascinante, muito apetitosa para os pensadores, para a filosofia em si. A filosofia, ela já discute esse quesito poder desde a sua origem, desde lá de Aristóteles, desde Platão, tá? E continuou e continua sendo discutido. Vejam só, poder. Vários pensadores, durante esses 2.500 anos, eles pensaram de várias maneiras. O poder relacionado à legitimidade, Max Weber escreveu sobre isso. Platão falava no poder voltado à questão da justiça. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, falava também no poder dentro daquela ideia da soberania, vontade geral de um povo. Hobbes, falando sobre o Estado político. A gente estudou sobre vários filósofos, e aqui tem outros. O Foucault, Bentham, Descartes, Deleuze, Derrida, Engels, Marx, Hegel. Todos esses pensaram, cada um de uma forma distinta, diferente, ou então tentando completar a ideia do outro, dentro desse mesmo assunto, poder. Quando a gente fala que o poder é um fenômeno, é porque é alguma coisa que você, às vezes, não consegue explicar como que acontece, como que a pessoa se transforma, a pessoa ou uma sociedade a partir deste fenômeno. Então, só para a gente ir na raiz da palavra, poder vem do latim potere, posse, ser capaz de. Refere-se basicamente à faculdade, capacidade, força ou recurso para produzir certos efeitos. Então, gente, o poder não está simplesmente dentro do contexto político. É certo que nós estamos falando política e poder, mas nós vamos observar que o poder ele já está inserido na nossa vida dentro do nosso cotidiano. Até as próprias crianças já começam a ter a ideia de poder através do choro. Não tem aquela frase que diz, quem não chora não mama? Então, a criança começa... Ô, gente, desculpe o meu choro aqui, tá? Mas, na verdade, a mãe já fica desesperada, ou quem quer que seja. Até aquela coisa, dá, que é para se chamar a atenção, né? Então, existe o poder da palavra, o poder da bajulação, o poder do remédio, o poder da polícia, o poder da imprensa, o poder do presidente. E aí envolve também o poder político. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tenho aqui um livro que eu escrevi, chama-se Pecados da Língua. Tá dando para ver aí ou não? Sim, senhor. Dá sim ou não? Tem aqui, olha, a morte exercendo um poder sobre o humano. Então aqui a gente colocou este anjo da morte como sendo assim, os pecados da língua, que na verdade a língua passa a ter este poder, um poder que pode
servir como remédio, como veneno, ou até mesmo como alguma coisa que tem a ver com maquiagem. A palavra tem esse poder. E depois eu vou aqui pegar o nome de vocês e talvez eu faça um sorteio, se vocês quiserem. Depois eu estou aqui fazendo um sorteio para vocês e pelo menos uma meia dúzia de livros, tá? Vou deixar na escola, quem ganhar, ganhou. Ok? A gente pode pensar nisso daí. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim ou não? Tudo bem. Sim, sir. Legal, queridos. Então, 11 horas e 21 minutos, a gente já vai entrar no assunto do poder envolvendo a política em si. Política e poder, o estudo do domínio social. E aqui vem uma palavra forte, domínio. Tá? A política, como a gente já falou, a origem vem do grego, da palavra polis, cidade, estado, tá? E depois ela toma um outro formato. A política designa o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Cidadãos são aquelas pessoas que moram, que convivem em sociedade dentro da cidade, do Estado. Quando Aristóteles definiu o homem, o ser humano, como animal político, é porque, na sua concepção, a própria razão é essencialmente política. Então, Aristóteles já estava dizendo que o ser humano é um ser político, em qualquer circunstância. A política acontece dentro de casa, na escola, na empresa, na rua, no comércio, às vezes no relacionamento, namorado, namorada, marido, mulher, pai, filho, patrão, empregado, professor, aluno. Enfim, a gente vive a política de uma forma natural. O ser humano é um animal político. Agora, existe a política de uma maneira específica, quando você fala de um domínio social, tá? E dentro desse contexto do domínio social é que a gente vai trabalhar esse fenômeno do poder. Russell, ele dizia, poder é a posse dos meios que levam à produção dos efeitos desejados. Então ele está falando aqui de desejos, onde as pessoas, os políticos partidários, os poderes dos partidos, eles têm esse desejo de tomar conta, de tomar posse, de controlar uma nação, o Estado, as cidades. E agora que começa a campanha eleitoral, é provável que você já tenha visto pessoas pedindo voto para vereador, para prefeito, não é? Então a gente está num momento propício. Então, naturalmente, a pessoa será eleita ou não, dependendo da quantidade de votos que ela terá. E aí, a pessoa já está ali identificando a sua capacidade de poder. Então, quem tem mais voto, supostamente teria mais poder, ou está adquirindo um mandato, adquirindo um poder para representar o povo. Ora, tem aquelas pessoas que conseguem representar de uma maneira digna, honesta, correta. Agora, tem outras pessoas que já se acham. Eu fui eleito para ser deputado, prefeito, vereador, governador, então agora eu vou mandar e desmandar. Então esse fenômeno pode corromper as pessoas.
O fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias: o poder do homem sobre a natureza e o poder do homem sobre os homens, sobre outros homens. E a segunda categoria, esta que nós estamos falando, é o fenômeno do poder político partidário, tá? Onde um ser humano, ele acaba exercendo um poder sobre o outro, porque ele conquistou aquilo, ou pela força, ou pelo voto, tá? Ou, às vezes, por uma lei, alguma coisa que deu a oportunidade para a pessoa assumir o devido poder, e ela está ali, então, representando um povo. E, às vezes, não representa de fato, está ali para fazer o que deseja a sua própria alma. A filosofia política investiga o poder do homem sobre os outros homens, isto é, o poder social. E aí a gente começa a entrar nessa questão de estudar os problemas sociais a partir do poder político. A política e o poder, o estudo do domínio social, integra a temática básica da filosofia política, as reflexões em torno do poder, do Estado, dos regimes políticos e formas de governo, da participação dos cidadãos na vida pública, da liberdade. São assuntos que envolvem o nosso cotidiano. Todo dia, aqui no Brasil, a gente vê, ouve, assiste, e às vezes você nem quer estar inserido nesse contexto, mas não tem jeito. As pessoas estão conversando em casa, vem pelo WhatsApp, vem pelo Facebook, vem pelas redes sociais, pelos jornais. Você acaba tendo que discutir a participação política dos cidadãos, os regimes políticos, a ideia do socialismo, a ideia do conservadorismo, a briga dos políticos, a questão da liberdade, enfim. Isso passou a ser quase que natural. Tem uma frase aqui, escrita por um dos maiores presidentes no quesito de grandes obras, o seu perfil, alguém que fez crescer os Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Ele escreveu isso: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades. Quando você fala adversidades, são aquelas situações onde você vai ali enfrentando os problemas políticos, as perseguições, as injúrias, uma série de situações que são criadas pelos adversários. Adversidades, adversários, inimigos. De adversário, muitos passaram a ser inimigos. Chegam a ponto até de querer matar um ou outro. Assim como tentaram matar o nosso presidente com uma facada. As pessoas são capazes de matar. Semana passada, mataram um vereador numa cidade de Minas Gerais também. Um candidato a vereador, porque ele começou a confrontar ali o seu adversário. E vez por outra, você ouve situações assim, tá? E Abraham Lincoln diz o seguinte: todos, ou quase todos, são capazes de suportar essas adversidades. Mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder, ou dê poder a ele. Essa frase ela é muito dita dentro do contexto dos estudos sobre o poder. Quer conhecer o caráter de alguém? Dê poder a essa pessoa. Ora, eu convivi há algum tempo no meio político.
Eu fui vereador na cidade de Mauá, São Paulo, quando eu tinha 27 anos. Fiquei um mandato apenas. E ali eu vi os bastidores da política. Eu tinha um amigo, eu digo assim que tinha um amigo, porque ele era amigo meu antes de ser um político, antes de ser eleito vereador e depois prefeito da cidade, tá? Dizem que se você teve um amigo, você nunca teve, porque amigo que é amigo, ele é amigo eternamente, tá? Então, é para a gente pensar. Mas quando esta pessoa ela assumiu o poder, ela se transformou. Aquela pessoa que ia em casa, que era uma pessoa que a gente conversava de tudo, nós tínhamos uma certa abertura para rir, para chorar, para conversar, era meu amigo. De repente, o orgulho tomou conta da sua vida, a pessoa se tornou prepotente e mudou, sabe? Então a gente acaba conhecendo quem é quem quando você dá poder a tal pessoa. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê poder a ela. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Vejam só, tem uma imagem aqui de um personagem com um dedo apontado e o outro se humilhando ali. Não é? Infelizmente, dentro do contexto da política, acontece muito disso, não só na política, mas a gente vê isso também em qualquer ambiente, pode ser em um ambiente familiar. E por isso que as leis são criadas, para colocar um limite no ser humano, que o problema às vezes não está nem na lei, a lei em si é boa, o problema está no ser humano, que tem a tendência para o mal, que não adquiriu maturidade, que ainda não conseguiu chegar à estatura de uma pessoa que esteja aberta ao perdão, à humildade, tá? Então eu coloquei uma frase aqui que é para a gente pensar. Essa frase diz o seguinte: onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Tá? Quem escreveu essa frase foi Carl Jung. Então, aqui a gente percebe que esta palavra amor, ela em si, ela já é um poder, mas não é um poder ambicioso, que tem a pretensão de ser maior ou melhor que o outro. Pelo contrário, o amor, ele vai superar o ódio, a inveja. Ele não busca os seus próprios interesses, não é rancoroso, não se ufana, não tem o desejo de oprimir o outro, de querer a primazia, o primeiro lugar. O amor, ele cede ao outro a oportunidade de abençoar o outro. Ele está lhe dando abertura para que a outra pessoa ocupe o espaço que poderia ser dele. Então, o poder, dentro do contexto humano, ele passa a ter essa característica de como se fosse negativa em muitas vezes. Ao invés de ser positivo, você usar o poder para abençoar, muitas pessoas usam para amaldiçoar. Tá? Então, eu estou aqui concluindo com esta frase. Ok. Vocês entenderam, gente?
Sim ou não? Sim, sou. senhor. Sim, senhor. É tranquilo, né? Então, eu vejo aqui em vocês um potencial muito grande, porque vocês têm o privilégio de serem pessoas do bem, de serem pessoas inteligentes, de estar numa escola boa, com bons professores. Então, vocês terão um futuro promissor, positivo. Logo, logo, vocês estarão numa faculdade, estarão trabalhando, e vocês estarão exercendo poder, tá? Tem aquela frase que diz o seguinte: saber é poder. E isso é verdade, porque quanto mais conhecimento vocês adquirem, mais poder vocês vão também adquirir, ter. Quem sabe alguns de vocês poderão ser até representantes políticos, eleitos ou não, porque de repente você pode trabalhar dentro de uma instituição, de uma repartição pública, exercer um cargo político, assessor, administrador, administradora, ou de repente ter até uma função que venha ser dentro do poder público também, um médico, um advogado, um juiz, uma doutora, quem sabe até alguém que vá um pouco mais longe, um governador, um presidente, um diplomata, uma diplomata. Então, vocês vão adquirir poder. Mas lembre-se que a gente vai conhecer o caráter da pessoa a partir do poder que ela exerce. O nosso desejo é que vocês sejam pessoas do bem. E quando adquirirem esse poder, vocês já estarão preparados para exercer o bem, para fazer aquilo que convém ser feito, para abençoar as pessoas. Eu vou aqui encerrar a nossa fala com uma frase que Jesus disse. Quando Pilatos chegou para Jesus e falou assim: você não sabe que eu tenho poder para livrar você dessa situação, de levarem você para a cruz? Pilatos era ali o governador na Judéia, representante de Roma, e Jesus falou para ele o seguinte: olha, nenhum poder você teria se do céu, se meu Pai não tivesse dado a ti. Então, Jesus, ele simplesmente calou a boca ali e ele não ficou ali questionando a questão, até mesmo ele teria poder para acabar com toda aquela situação. Mas ele disse: Pai, perdoa-os porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. E hoje, o nome mais falado no mundo, aliás, a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque ele exerceu o poder do amor. Este é o maior poder que a gente pode exercer. Tá bom, gente? Ok?